Olá, meu nome é Tami Duarte, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre conceitos iniciais da função do segundo grau. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Então, nós falaremos hoje sobre alguns conceitos iniciais da função quadrática, tá? Que a gente pode chamar tanto de função quadrática quanto de função do segundo grau, tá bom? Bom, primeira coisa importante é a forma geral da função quadrática. F de x igual a ax quadrado mais bx mais c. A, b e c são os coeficientes da função, tá? Eles são números, dependendo da função que a gente tiver, A, B e C vão ter valores diferentes, tá? Lembrando que o A não pode ser zero, tá bom? Porque se o coeficiente A for zero, esse termo do x ao quadrado vai sumir, e aí a gente não vai ter uma função do segundo grau, a gente vai ter uma função do primeiro grau, ok? Então, o coeficiente B pode ser zero, o coeficiente C pode ser zero, só o A que não, tá bom? Muito bem. Lembrando que se a gente pegar essa parte aqui da função e igualar a zero, a gente vai ter uma equação do segundo grau, tá bom? Então, é o mesmo formato, só que aqui a gente tem o f de x, tá? Bom, alguns exemplos, então, de função do segundo grau. Primeiro exemplo, f de x igual a 2x quadrado menos 3x mais 5. Aqui, olha só, o nosso a, coeficiente a, é o 2. O a é sempre o número que acompanha o x ao quadrado, tá? O b aqui é o menos 3. O b é sempre o número que acompanha o x. E, se ele for negativo, não esqueçam de colocar o sinal de menos junto, tá? E o nosso C é o 5, que é o que não tem letra junto com ele, tá bom? Muito bem. Toma cuidado, vamos olhar o exemplo 2 aqui. Toma cuidado porque esses termos podem estar fora de ordem, tá? Então, não necessariamente o primeiro vai ser o A, o segundo o B e o terceiro o C. Vocês precisam ver onde está o x ao quadrado, onde está o x e onde está o termo independente, tá? Então, nesse segundo exemplo, o A é menos 1, porque o número que acompanha aqui o x ao quadrado, o coeficiente do x ao quadrado, é menos 1, tá? Lembrando que quando o número não aparece, é 1. O nosso B é o 7, que é o número que acompanha o x. E o C é o menos 8, ok? Então, cuidado se eles estiverem fora de ordem. No exemplo 3, o A é o menos 3, o B é o 4, e vocês estão vendo que tá faltando um termo aqui, né? Tá faltando o termo que não tem x, que é o C. Isso significa que o C é 0, tá bom? No exemplo 4, o A é 1, o B é 0 e o C é o menos 10. Então, toma cuidado. Estão vendo que aqui no exemplo 3, o termo que estava faltando é o que não tem x. No exemplo 4, o termo que está faltando é o que tem x. Então, é justamente o B, tá bom? Então, o B é que é 0 aqui. O 5 só tem um termo, ele só tem o A. O A é o menos 7. Isso significa que o B é 0 e que o C também é 0, tá bom? Isso pode acontecer. Lembra que o único que não pode ser 0 aqui é o A, tá bom? Muito bem. Quando a gente tem uma função, a gente pode escrever com o f de x. O f de x significa que este valor está em função de x. Ele depende do valor de x, porque o x é uma variável, tá? Então, o x pode assumir aqui vários valores, e para cada valor de x, a gente vai ter um valor diferente aqui da função. E esse f de x a gente também pode escrever como y, tá? Então, a gente usa aqui tanto o f de x quanto o y. Então, f de x
é o mesmo que y, ok? Isso é algo importante para lembrar. Bom, então, por exemplo, pode ser que em algum exercício a gente precise... Deixa eu pegar aqui uma função. Vou pegar essa que eu usei no primeiro exemplo. 2x² menos 3x mais 5. Pode ser que o exercício te dê uma função e você precise calcular, por exemplo, f de 1. Quando ele coloca assim f de 1, veja que ele está trocando o x por 1. Isso significa o quê? Que a gente tem que trocar o x por 1 aqui nessa função e fazer a conta. Então, aqui, por exemplo, ficaria 2 vezes 1 ao quadrado, menos 3 vezes 1, mais 5, tá? Faz a continha, primeira potência, mais 1 ao quadrado é 1, então vai ficar 2 vezes 1, menos 3 vezes 1, mais 5, 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 1 é 3, mais 5, 2 menos 3 menos 1, menos 1 mais 5 é 4. Então, f de 1 é igual a 4, tá? Sempre que o exercício pedir algo desse tipo, é pra gente colocar o valor no lugar do x. Então, se, por exemplo, eu precisar calcular aqui f de 0, a gente vai trocar o x por 0. Então, fica 2 vezes 0 ao quadrado, menos 3 vezes 0, mais 5. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, vai ficar só o 5. Então, f de 0 é 5, tá bom? Beleza? Então, isso é algo que pode aparecer no meio de um exercício, tá? Outra coisa importante é raiz da função ou zero da função. O que significa isso? O exercício vai me dar uma função, então, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. E ele vai falar assim, calcule os zeros da função, ou calcule as raízes da função. O que a gente tem que fazer aqui? Toda vez que o exercício pedir a raiz ou zero, é a mesma coisa, tá? São duas palavras para representar a mesma coisa. A gente vai igualar essa função a zero. E aí, percebam que a partir do momento que a gente iguala essa função a zero, ela se torna uma equação do segundo grau, tá? O que a gente vai fazer aqui? Vai resolver essa equação e vai obter os valores de x. Os valores de x, para quando a função é igual a zero, são os zeros da função, ou as raízes da função, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente pode resolver tanto por Bhaskara quanto por soma e produto, tá? Se alguém tiver dúvida nisso, tem um vídeo aqui só sobre a fórmula de Bhaskara e tem um vídeo só sobre soma e produto, tá bom? Então, vocês podem dar uma olhada. Bom, vou resolver aqui por soma e produto, tá? O A é 1, o B é menos 5, o C é 6. Então, a soma é menos B sobre A, tá? Tô supondo aqui que vocês se lembram, tá bom? Soma e produto é C sobre A. Então, a soma vai ficar 5 e o produto 6. Então, a gente precisa de dois números cuja soma é 5 e cujo produto é 6. Esses números são 2 e 3, tá? Então, isso significa que o nosso x1 é 2 e o nosso x2 é 3. Se vocês fizessem por Bhaskara, ia dar o mesmo resultado, tá? 2 e 3. Bom, 2 e 3 são as raízes dessa função, ou os zeros dessa função, tá? Pensando nisso agora, por que a gente chama de zero da função? Se eu pegar a minha função e trocar o x por 2, vai dar 0. Se eu pegar a minha função e trocar o x por 3, vai dar 0, tá? Vou fazer aqui para vocês verem. Então, se eu calcular f de 2, vai ficar 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 6. 2 ao quadrado é 4, 5 vezes 2, 10. 4 menos 10 dá menos 6 mais 6 dá 0. Tá vendo? Então, é o valor de x que faz com que essa função seja igual a 0, tá? Se eu trocar o x por 3, mesma coisa. Então, ficaria aqui f de 3 igual a 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3 mais 6.
3 ao quadrado é 9, 5 vezes 3, 15. 9 menos 15 dá menos 6. Menos 6 mais 6 dá 0. Ok, beleza. Muito bem. E vou fazer aqui um exercício com vocês, tá? Tem um vídeo aqui também no canal sobre gráfico da função quadrática, tá? Esse vídeo também é muito importante, então não deixem de assistir, tá bom? Bom, vamos lá. As raízes da equação 2x ao quadrado mais bx mais c igual a 0 são 3 e menos 4. Nesse caso, o valor de b menos c é... Então, ele já nos deu as raízes dessa equação, tá? Aqui a gente tem uma equação, não uma função, mas eu quis fazer esse exercício mais por questão dessa questão das raízes, tá? Pra gente entender o que são as raízes. Então, o que a gente acabou de ver? Que as raízes são os valores que, se eu colocar no lugar do x, vão fazer com que isso daqui seja igual a 0, tá? Ou seja, se eu trocar o x aqui por 3, realmente isso vai dar 0. Se eu trocar o x por menos 4, isso vai dar 0. Então, o que a gente pode fazer? Trocar o x por 3 e trocar o x por menos 4, tá? É essa a única ferramenta que a gente tem. Essa é a única informação que o exercício passou pra gente, tá? Então, vamos lá. Vai ficar aqui 2 vezes 3 ao quadrado. Então, primeiro eu tô trocando o x por 3, tá? 3 ao quadrado mais b vezes 3 mais c igual a 0. Eu não tenho como chegar no valor aqui, porque eu tenho duas letras, né? Tenho o b e tenho o c. Então, vamos só dar uma melhoradinha. 3 ao quadrado é 9. Aqui, b vezes 3 eu posso escrever como 3b. Mais c igual a 0. 2 vezes 9, 18. 18 mais 3b mais c igual a 0, tá? Não tem mais o que fazer aqui. O máximo que eu posso fazer é passar esse 18 para a direita. E a gente não vai conseguir chegar em nenhum valor. Então, guarda essa informação. Deixa ela guardadinha aqui. A gente ainda tem o menos 4 para usar. Faz a mesma coisa com o menos 4. Troca o x aqui por menos 4. Então, fica 2 vezes menos 4 ao quadrado, mais b vezes menos 4, mais c igual a 0. Dá uma melhoradinha aqui. Menos 4 ao quadrado dá 16 positivo. Então, fica 2 vezes 16. B vezes menos 4 é menos 4b. Mais c igual a 0. 2 vezes 16 é 32. Menos 4b mais c igual a 0. Posso passar o 32 para o outro lado. Menos 4b mais c igual a menos 32. E não tem como a gente resolver, porque a gente tem duas letras aqui. O que a gente pode fazer? Se a gente tem duas equações e duas incógnitas, a gente faz um sistema de equações, tá? Resolvendo o sistema, a gente consegue descobrir o valor dessas duas letras, ok? Beleza? Então, ó, o conceito que eu queria focar aqui era esse lance das raízes da equação, de raízes da função, tá? Que são os valores de x que fazem com que isso daqui seja igual a 0, tá? Muito bem, vamos montar o sistema aqui. Então, eu tenho 3b mais c igual a menos 18, e eu tenho menos 4b mais c igual a menos 32, tá? Aqui, gente, dá para usar o método da substituição, o método da adição, tá? Qual vocês preferirem. Eu vou utilizar aqui o método da adição. Lembra que para utilizar o método da adição, ao somar as equações, uma das letras tem que ser cancelada. Se a gente somar do jeito que tá aqui, não vai cancelar nem o b nem o c. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar uma das equações por menos 1, para a gente poder trocar o sinal de um dos termos que tem o c, para que, ao somar, esse c vá embora, tá? Depois dei uma olhadinha. Essa semana ainda vou gravar um vídeo de sistema, tá bom? Sistema de equações, daí vocês dão uma olhadinha caso vocês tenham dúvida nesse assunto. Bom, eu vou multiplicar a segunda equação por menos 1. Poderia ser a primeira? Poderia, tá? Eu que vou escolher a segunda. A minha primeira equação vou deixar igual, e a minha segunda eu vou trocar todos os sinais. Então, vai ficar 4b menos c
igual a 32. Agora sim, eu vou somar essas duas equações. Então, 3b mais 4b é 7b, c com menos c cancela, vai dar 0. E faz aqui o menos 18 mais 32, tá? É só a gente fazer 32 menos 18, ok? Empresta aqui, 12 menos 8 dá 4, 2 menos 1, 1. Então, vai dar 14. Passa o b dividindo, vai ficar o b dividindo, não, né? O 7 dividindo, 14 dividido por 7 dá 2. Então, aqui a gente tem já o nosso b, ok? Agora, o c. Para descobrir o c, pega uma das duas equações, vou usar a primeira. 3b mais c igual a menos 18. E troca o b pelo valor que a gente acabou de encontrar, que é o 2. Então, vai ficar 6 mais c igual a menos 18, passo 6 para o lado direito, menos 18 menos 6, menos 24. Esse é o nosso c, tá? Ele quer o quê? Ele quer o valor de b menos c. B menos C. O B é 2 menos o C, que é menos 24. Então, vai ficar mais, tá? Vai ficar 2 mais 24, que dá 26. E essa é a nossa resposta, tá? Beleza? Não sei por que está negativo esse 26 aqui na alternativa. Vou consertar. Mas é positivo mesmo, tá bom? Beleza? Então, é alternativa A. E é isso, galerinha. Espero que tenham entendido. São alguns conceitos básicos da função quadrática, tá bom? Tem outros vídeos aqui relacionados à função quadrática, então é importante que vocês assistam também. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.